Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus da esperança, Deus presente na caminhada do povo de Deus, através da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. É tempo de ser igreja. Meus irmãos, queremos hoje fazer uma retrospectiva, reviver a liturgia da palavra anunciada, proclamada pela igreja no tempo pascal. Por razões óbvias, os nossos programas foram reapresentados e agora nós estamos fazendo então este estudo, essa reflexão do tempo pascal. Você que acompanhou as missas, que participou das missas pela televisão, pelo rádio, provavelmente notou que foram anunciados em todos os domingos, principalmente na maioria dos dias, a primeira leitura tirada do livro Atos dos Apóstolos. Por isso hoje eu quero fazer um resumo sobre o livro do Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, aquele mesmo que escreveu o seu evangelho. Muitos exegetas, ou seja, especialistas em Bíblia, consideram o livro Atos dos Apóstolos uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas avisa que ele fez uma boa investigação. Zelosamente, ele escreveu tanto o Evangelho como o livro dos Atos dos Apóstolos, baseado, evidentemente, nas informações que ele recebeu. Por isto, penso que o livro Atos dos Apóstolos poderia ter outro nome. Por exemplo, Paulo e suas santas aventuras. De fato, fala muito sobre Paulo, sobre os primeiros passos, as viagens importantes de São Paulo. Poderia também ter o nome de Os Apóstolos Começando a Igreja. Foi ali que nasceu a nossa igreja, a Igreja Católica, o cristianismo. Por isso é importante conhecer todo o contexto histórico também do livro dos Atos dos Apóstolos. São Lucas teve 3 preocupações, além, claro, de avisar que seria uma investigação. Ele relata a ascensão do Senhor aos céus. No começo do livro, ele fala sobre a ascensão do Senhor. Fala que Jesus deu as instruções aos apóstolos a partir da luz do Espírito Santo de Deus. E também a formação das comunidades testemunhadas, Aquele acontecimento foi uma forma de testemunhar a ação da igreja, começar a ação da igreja. Por isso vale muito a pena estudar o livro Atos dos Apóstolos. E você poderá fazer isto aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, num todo, Mas os fatos que nós vamos hoje falar, começamos pelo Concílio de Jerusalém. O que aconteceu? Quando os apóstolos começaram os seus trabalhos, eles perceberam divisões, formas diferentes de entendimento. Viram que as pessoas pensavam de formas diferenciadas. Por exemplo, sobre a circuncisão, um rito que era celebrado naquele tempo, pelos judeus e que não tem nada a ver com o cristianismo. Também sobre a questão dos pagãos.
Isso foi então um motivo assim de preocupação por aqueles que conduziam a igreja naquele momento, naquele tempo. Como foi bonita e importante a decisão dos primeiros cristãos. Prevaleceu aí primeiro a providência divina, é claro. O Papa, que era Pedro, foi também eficiente, cumpriu a sua missão. Chamou os apóstolos e também os amigos, pessoas que estavam no grupo, Silas, Barnabé e outros. Chamou todos para uma discussão, para o entendimento, para analisar todas as ideias. Foi aí então que nasceu o Concílio de Jerusalém, no ano 49, aproximadamente 13 anos depois que Cristo havia subido aos céus. Que bom seria se hoje, neste nosso tempo, quando surgissem as divisões, as dificuldades de entender as questões da igreja, da teologia, da eclesiologia, enfim, também no lar, em todos os lugares, que quando surgissem dificuldades de entendimento, se sentássemos na mesma mesa para buscar soluções inteligentes, proveitosas e principalmente de acordo com as vontades de Deus. Foi o que fizeram. E depois de discutirem, chegaram a várias conclusões. E nasceu daí uma carta, um documento da igreja. Belo exemplo. É claro que a gente percebe aí a ação do Espírito Santo, Pedro entendendo a necessidade de colocar as questões para serem discutidas. Então o Concílio de Jerusalém aconteceu no ano de 49. Os anos se passaram, vários concílios aconteceram. E você que nos assiste, você que tem mais de 60 anos, provavelmente vai se lembrar do Concílio Ecumênico Vaticano II, que começou em 1962 e foi encerrado em 1965. Como naquele tempo, precisou-se também sentar na mesa, buscar soluções, estudar, abrir os pensamentos para os céus, escutar o Espírito Santo de Deus. Foi aí, em 1965, que Sua Santidade, o Papa Paulo VI, promulgou, aprovou o concílio começado por Sua Santidade, o Papa João XXIII. Ambos foram canonizados, São João XXIII e São Paulo VI. Provavelmente no próximo programa, daqui a alguns dias, estaremos refletindo sobre o Concílio Ecumênico Vaticano II e pensando inclusive no Concílio de Jerusalém, que deu origem a essa forma de discussão. Pensando na ação de Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos, eu quero lembrar de uma viagem que ele fez, de uma visita que ele fez à Grécia. Todos nós sabemos que desde aquele tempo a Grécia é a capital do conhecimento, é o centro dos intelectuais, Aliás, 400 anos antes de Jesus, a Grécia já era um lugar do conhecimento, da cultura, dos intelectuais. E foi lá nesse lugar que São Paulo foi fazer uma visita, foi anunciar Jesus Cristo. Ele chegando lá, ele encontrou o Areópago, que é um lugar de discussões, E lá Paulo encontrou com os intelectuais daquele tempo. O Areópago era como assim um centro de convenções nos nossos dias. Era uma construção parecida com um campo de futebol, Tinha as arquibancadas, os lugares retos para que as pessoas transitassem e um monte.
você poderá ver isto, a foto, né, do aerópago. É só você ir lá no YouTube, né, ou melhor no Google, e colocar em imagens a palavra aerópago. Você verá, né? Então tá, chegando lá, Paulo encontrou com os estudiosos, com os intelectuais daquele tempo. E ele percebeu uma coisa muito interessante. Vários altares colocados naquele lugar. Eram os deuses da mitologia grega. Naquele tempo, a Grécia era assim bem dividida. Cada camada da sociedade, cada grupo de pessoas tinha um deus, né? Por exemplo, Zeus era o deus dos deuses, Afrodite era a deusa da beleza e do amor, Hermes era o deus do vento, Apolo, deus da luz, Dionísio, da festa, do vinho, do prazer. E esses deuses eram cultuados pelos gregos, né? Mas interessante, tinha um altar lá que não tinha nenhum deus nele. Era o altar do Deus desconhecido. Portanto, um altar vazio. E na conversa de São Paulo lá com os intelectuais, né, com os filósofos, ele falou assim: o meu Deus está naquele altar ali, o Deus desconhecido. Desconhecido, claro, para os gregos, mas para São Paulo não. Ele conhecia muito. Era o Deus Jesus Cristo, filho do Deus Pai, da linhagem de Abraão, um Deus conhecido por ele totalmente, um Deus a quem Paulo tinha dedicado toda a sua vida e anunciava com sabedoria. Paulo era muito sábio, ele tinha estudado na escola de Gamaliel, que era como uma faculdade daquele tempo, né? E também era um romano, do exército romano, por isso Paulo tinha muitas condições para debater, para discutir ideias. Mas, coitado de Paulo, não foi muito feliz não, principalmente quando Paulo falou de ressurreição. Não acreditaram, não entenderam e zombaram de Paulo. Falou assim: outro dia a gente vai te escutar sobre isso, né? Você volta outro dia para falar sobre isso aí? Tá. Quero pensar na questão do Deus que ele falou, Deus desconhecido. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, Paulo considerava, né, que naquele lugar ali, ou melhor, naquele lugar, os intelectuais tinham Deus como um desconhecido. Ainda hoje, nos nossos dias, 2000 anos passados, nós percebemos que ainda conhecemos pouco Deus. Uns mais, outros menos, né? Mas precisamos sim conhecer um pouco mais o nosso Deus. E aí poderia se perguntar, mas como, onde? Através do estudo. A palavra de Deus, a Bíblia, é um caminho. Vamos conhecer nosso Deus através da Bíblia, né? Através de explicações exegéticas, pessoas que dedicam a sua vida estudando a Bíblia. É claro que é preciso de fazer uma interpretação correta. Uma má interpretação da Bíblia é um perigo, né? Precisamos sim de conhecer a Bíblia com coerência, baseada inclusive na exegese, uma exegese coerente. Então já não será um Deus desconhecido como naquele tempo lá no aerópago, mas será um Deus conhecido. Nós continuaremos nos próximos programas colocando essa história bonita da igreja. Vale a pena conhecer o início, a dificuldade, mas também os caminhos encontrados pelos apóstolos, por aqueles que começaram essa caminhada de fé que é a nossa igreja. Na próxima quarta-feira, nós continuaremos estudando, refletindo sobre a palavra de Deus através da igreja, né? E agora uma música bonita, para que nós possamos nos encontrar. A música nos ajuda a nos encontrar, estarmos com o nosso Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.